Olá, tudo bem? Vamos ao resumo da lição. A ideia de que um homem considerado culpado e executado na cruz fosse adorado como Deus era uma ofensa às pessoas da antiguidade. A referência escassa à cruz na literatura romana mostra a aversão a esse pensamento. A lei dos judeus declarava que os homens, ou o homem que fosse pendurado no madeiro, era amaldiçoado por Deus, Deuteronômio 21, verso 23. Nessa semana, iremos analisar o dilema do altar de incenso no Santíssimo e a morte substitutiva de Cristo. Lhe convido a seguir nesta aventura do conhecimento. Vamos juntos então ao resumo da lição? A lição desta semana tem por título Jesus, o sacrifício perfeito. O verso da semana está em Hebreus capítulo 10, verso 14, e está escrito assim: porque com uma única oferta abençoou para sempre o que estão sendo santificados. Queridos, Hebreus deixa claro que a morte substitutiva de Jesus era inevitável, porque sem derramamento de sangue não há remissão, Hebreus 9, 22. O sangue representa a vida do substituto. Os sacrifícios eram necessários, porque as alianças em geral eram ratificadas por meio de sacrifício de animais. Quando Israel quebrou a aliança, a exigência de que o transgressor morresse cumpriu-se em Jesus, que morreu uma vez por toda a humanidade. Os levitas ofereciam sacrifícios continuamente, porque estes não eram eficazes. O Antigo Testamento descreve mais de um tipo de ofertas. Levítico enumera ofertas queimadas para expiação, ofertas de cereais em gratidão pela provisão divina, ofertas de comunhão para refeições comunitárias com a família e amigos, ofertas pelo pecado para redenção em caso de pecados involuntários e ofertas de reparação para caso de restituição. Você pode conferir isso nesses textos que estão à sua tela. Da perspectiva do Antigo Testamento, o santuário era contaminado pelos pecados diários do povo. Por isso, havia a necessidade do dia da expiação, ocasião em que o santuário era purificado e os pecados eram removidos. Queridos, como vimos na semana passada, Hebreus capítulo 7 fala sobre Melquisedeque, que era superior à linhagem arônica de sacerdotes. Consequentemente, Cristo é superior ao sacerdócio levítico, porque ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 8 fala sobre a superioridade da segunda aliança, cuja eficácia se discute em Hebreus 9, verso 15. A primeira, estabelecida com os levitas, era defeituosa e não podia remover os pecados. Hebreus 7, 11 e Hebreus 9, verso 9. Em Hebreus 9, Paulo também falou do sacrifício superior de Cristo. Por que é superior? Primeiro, sua oferta não foi aplicada no santuário terrestre, mas no santuário celestial. Hebreus capítulo 9, verso 23 e 24. Em segundo lugar, o sangue que ele ofereceu não foi de um animal, mas o seu próprio sangue. Hebreus 9, 25 e 26. Finalmente, o sacrifício de Cristo foi definitivo. Confira em Hebreus 9, verso 12 e o verso 28. Uma vez por todas. E eficaz, 9, 14. Purificará a nossa consciência. Hebreus 10, 14. A aperfeiçoou para sempre. Em contraste com o sacrifício de animais do Hebreus capítulo 10, verso 1 e o verso 4. O dilema do altar de incenso é um grande empecilhos para alguns aceitarem Paulo falando ali definitivamente ou coerente. Hebreus capítulo 9 apresenta o que parece ser uma discrepância. Nos versos 3 e verso 4 está escrito: por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Esse texto, queridos, parece estar em desacordo com Êxodo capítulo 30, verso 6, que diz:
ponha o altar de incenso, em frente do véu, o que indica que ele não estava no Santíssimo, mas no lugar santo, junto com o candelabro e a mesa com os pães consagrados. Nesse altar de incenso, Arão deveria queimar incenso cada manhã, conforme Êxodo 30, verso 7. Outras passagens no Pentateuco também colocam o altar de incenso no lugar santo, não no lugar santíssimo. Você pode conferir isso nos textos aqui na sua tela. Então, por que Paulo situou o altar de ouro do incenso no lugar santíssimo? Como explicar essa aparente discrepância? Parece ser uma contradição. Como harmonizar isso e poder entender? O comentário bíblico adventista sobre o livro de Hebreus nos esclarece da seguinte forma: Paulo pode ter pensado, embora localizado no salão maior, isto é, o lugar santo, o altar de incenso, você pode comparar com Êxodo 30, verso 1 a 10, 1 Crônica 28, 18, pertencia ao Debi, ou seja, o lugar santíssimo, na Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento. Parece que a queima de incenso realizada neste altar tinha um efeito direto no lugar santíssimo, onde Deus manifestava a sua presença entre os querubins. Afinal, a fumaça do incenso provavelmente se espalhava pela sala interior. Isso pode explicar por que Hebreus posiciona o altar de incenso no lugar santíssimo. Queridos, observe que em grego o altar de Hebreus não afirma realmente que o altar de incenso ficava no segundo compartimento, apenas que o Santíssimo tinha o altar. Vamos ver o que diz então o Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 7, na página 487. O mesmo escreve assim: a conexão entre o altar e o lugar santíssimo indicava que pode ser atribuída ao fato de que sua função estava ligado ao lugar santíssimo. O incenso oferecido nesse altar era direcionado para o propiciatório no Santíssimo. Ali, Deus manifestava a sua presença entre os querubins e, ao subir o incenso com as orações dos adoradores, ele enchia o lugar santíssimo, bem como o santo. O véu que separava os dois compartimentos não estendia-se até o teto. Assim, o incenso poderia ser oferecido no lugar santo, o único lugar em que os sacerdotes comuns podiam entrar, e ainda alcançar o segundo compartimento para o qual era indicado. Independentemente do que se quer dizer em Hebreus 9, verso 4, o foco de Paulo não parecia estar nos compartimentos e na mobília, uma vez que o verso 5 diz: dessas coisas não falaremos agora com mais detalhes. Essa frase, queridos, indica que mais importante do que a mobília e sua localização é o ponto que Paulo queria enfatizar ao se referir a eles, ou seja, a superioridade do sacrifício de Cristo. Ellen White também acrescenta algo sobre este conteúdo e ela nos diz: o incenso que subia com as orações de Israel representava os méritos e a intercessão de Cristo. Sua perfeita justiça, que pela fé é atribuída ao seu povo e que é a única que pode tornar aceitável a Deus o culto de seres pecadores. Diante do véu do lugar santíssimo estava um altar de intercessão perpétua e diante do lugar santo um altar de expiação contínua. Deveriam se aproximar de Deus por meio do sangue e do incenso, símbolos que apontam para o grande mediador, por intermédio de quem os pecadores podem se aproximar de Jeová, por meio de quem e unicamente a misericórdia e a salvação pode ser concedida à alma arrependida e crente. Patriarcas e Profetas, página 353. Observemos agora então a morte substitutiva de Cristo. Substituição e satisfação são termos que têm despertado muitas críticas. Deus, de fato, precisava de algum tipo de substituição para a penalidade dos pecados da humanidade? O que significa então substituição? Nesse contexto, substituição significa que alguém toma o lugar de outra pessoa, a fim de levar sua punição com o propósito de salvá-la. Quando o segundo termo, satisfação, devemos perguntar: o que precisa ser satisfeito? A Bíblia apoia o conceito de morte substitutiva? A substituição, queridos e queridas, ocorre no caso de Abraão.
quando ele estava no Monte Moriá para sacrificar seu filho Isaque. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Você pode conferir em Gênesis capítulo 22, verso 13. Na narrativa da Páscoa, a vida foi poupada por substituição. Mas os únicos primogênitos do sexo masculino poupados foram aqueles cujas famílias sacrificaram um cordeiro e colocaram seu sangue nos umbrais das portas. Você pode também ver isso em Êxodo 12, verso 7 e o verso 13. Amigos, todo o sistema sacrificial tinha por base a substituição. Como a penalidade para o pecado é a morte, o animal substituto era morto, poupando assim a vida do pecador. Levítico 17, 11. Voltando ao Novo Testamento, observamos que João Batista identificou Jesus como quê? Como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo declarou: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Na carta aos Efésios, o apóstolo foi claro em dizer: Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Você vê em Efésios 5, verso 2. Em Romanos, Paulo afirmou que Deus proveu seu amor pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. ênfase bem dada a esta situação. A Bíblia está cheia de substituições em linguagem que denota o pecado. Você pode conferir mais e ter mais esclarecimento nesses versos aqui na sequência. Hebreus coroa esse tópico com uma declaração indiscutível, embora frequentemente ignorada, de que sem derramamento de sangue não há remissão. Que sangue? Não pode ser o sangue de animais, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Hebreus 10, verso 4. Portanto, tem que ser o sangue, a vida de Cristo. Nosso substituto não foi Cristo sozinho, nem Deus sozinho, mas Deus em Cristo, que era Deus e homem. Deus em Cristo se colocou como substituto em nosso lugar. Assim, as objeções a uma expiação substituta desaparecem. Não há nada de imoral, transgressão da lei nesse caso, porque o substituto dos infratores é o legislador. A cruz não é uma barganha transacional com o diabo, nenhuma troca para satisfazer a lei, mas com Deus, Cristo nos reconciliou consigo mesmo. Para finalizar o resumo desta semana, quero deixar esse texto para a sua reflexão. Pense um pouco nestas palavras. Os seres remidos e os não caídos terão na cruz de Cristo seu estudo e seu cântico. Será visto que a glória que resplandece no rosto de Jesus Cristo é a glória do amor abnegado. À luz do Calvário, ficará evidente que a lei do amor que renuncia é a lei da vida para a terra e o céu. Que o amor que não procura os seus interesses tem sua fonte no coração de Deus. Desejar todas as nações, página 19 e página 20. E aí, queridos e queridas, diga aí, você gostou deste vídeo? Então, lhe espero na próxima semana para mais um resumo da lição. Uma maravilhosa semana para você e sua família. Que Deus esteja contigo e que cada dia, cada manhã, sejamos todos reavivados pela palavra de Deus. Quero orar com você. Feche seus olhos então. Obrigado, Deus, por esta semana que se passou. Mais uma semana está diante de nós e para todos é desconhecida. Mas através de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, temos a certeza que seremos vencedores no final. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você ter ficado até aqui e até a próxima lição.